Ok, agora. Okay. Hoje eu vou continuar a aritmética com aplicações da criptografia. Então, criptografia é o estudo de mensagens em código, como por exemplo essa aí. Alguém sabe o que está escrito aí? Isso é uma mensagem em português que está codificada. Bom, se eu não disser para você como é que está codificado, você vai quebrar a cabeça para fazer isso. Essa mensagem está codificada do seguinte modo. Eu peguei a palavra em português e para cada letra eu substituí ela pela terceira letra depois dela. Então, o A eu substituo pelo B, C, D, D, o B pelo E, etc e tal, até quando eu chego lá no último, quando acaba o W, depois eu volto de novo. Então, o X vira A, o Y vira B e o Z vira C. Então, esse código foi um código inventado pelo Júlio César, 50 anos antes de Cristo, para mandar mensagens entre os seus generais, mas é um código muito fácil. Ainda mais se você souber que ele usa esse código, você simplesmente pode desfazer esse código. O que isso tem a ver com aritmética? Bom, tem a ver com aritmética porque esse código, na verdade, é um código numérico. Você está substituindo letras por outras letras, mas o modo de você ver isso é atribuindo números às letras. Então, atribuir lá, está ali naquela linha do meio ali. Cada letra tem um número, de 1 a 26. E essa substituição para a terceira letra depois da letra que você quer codificar é feita somando 3. Então, se somar 3 cegamente, quando você chegar lá no X, vai dar quanto? Vai dar 27, que não é um código de uma letra. Então, você faz isso módulo 26. Então, o código César pega cada número correspondente a uma letra e substitui pela letra cujo número é x mais 3 calculado módulo 26, sendo que eu escrevo 26 em lugar do 0. Ambos são congruentes a 0. Módulo 26, eu vou escolher o 26 em vez de escolher o 0. Então, quando você faz isso, é fácil você decodificar, você sabe qual é o código. Basta você ler aquele código lá de cima, ao contrário. Né? Tem aquela linha lá, x e x mais 3, você lê de baixo para cima, você procura a primeira letra da palavra codificada é P, você procura P ali embaixo, P está abaixo da letra M. Então, a primeira letra da palavra original era M, a próxima é D, e D está abaixo da letra A. Então, a segunda letra é A, e por aí vai. Então, você conclui que a mensagem original era essa que eu escrevi aí, matemática aplicada. Que o modo de você codificar ela, como eu falei, você atribui uma letra a cada número e soma 3 no número e vê qual é a letra correspondente. Então, por exemplo, M é 13, 13 mais 3, 16, que você pode olhar lá em cima, 16 corresponde a P. E é por isso que a primeira letra da palavra codificada é P. Então, para você decodificar uma mensagem codificada com esse modo, você pode decodificar fazendo uma operação igual a essa aqui, que seria desfazer. Para codificar eu somo 3, para decodificar eu subtraio 3, mas que também é do... Opa, que é Y. Mas também corresponde a somar 23. 23 e menos 3 são congruentes, módulo 26. Então é exatamente o que está aqui nessa linha aqui, foi feito isso.
Então, comecei Y, então corresponde à palavra codificada, e eu decodifiquei somando 23 em cada uma daquelas das letras. Por exemplo, P, cujo código é 16, somando 23 dá 39, que módulo 26 é 13, então por isso dá M. Então o processo de decodificação é igual ao processo de codificação, só usando um outro parâmetro aqui. Então, por que esse código é muito fácil de quebrar? Bom, é muito fácil porque eu te disse como é que o código funcionava. Qualquer pessoa que interceptasse o mensageiro do César poderia ler, em princípio ia ter um monte de letras misturadas, mas sabia, essa é a mensagem do César, então eu sei decodificar, basta eu ler ao contrário. Mas tipo que o César resolveu usar 3, mas um outro general, sabendo que é vulnerável, 3 é vulnerável, todo mundo já sabe, o mundo todo já sabia que o César usava 3, passou a usar um outro número, em vez de 3, algum outro lugar de 3. E mandou a mensagem. Aí o mensageiro abriu, alguém prendeu o mensageiro e o espião pegou a mensagem e tentou ler com o código César, não deu certo. Mas ele pensou, bom, talvez essa mensagem tenha sido codificada com o mesmo modo que o César usou, mas com outro número. Então, tudo que ele tinha que fazer é testar todos os números possíveis. Então, esse é um exemplo. O exemplo que está aqui. Esse exemplo aqui é uma outra mensagem. E tudo que o espião tem que fazer é tentar os vários, assumindo que aquela mensagem foi codificada com um código tipo do César, com algo desse tipo. Tudo que tem que saber é testar todos os Bs possíveis. Ele fazendo isso, ele tenta B igual a 1, dá essa coisa esquisita, que não é uma frase. B igual a 2 também dá, B igual a 3, B igual a 3 e 4 dão todos esses. Agora não vou conseguir fazer, né? Desculpa. Mas, quando ele tentou B igual a 5, então ele conseguiu ler alguma coisa, nesse caso aqui, ensino médio, e então assumiu que essa era a mensagem. Se eu fizer para todos os outros Bs, vai dar todas as letras embaralhadas, a única que vai fazer uma palavra, uma frase em português vai ser esse B igual a 5. Então, o código César é simples de usar. Qualquer pessoa que queira mandar mensagem é fácil de usar. Quem recebe também é fácil de decodificar. Mas é tão fácil que qualquer pessoa no meio do caminho pode ler. E, portanto, não é mais uma mensagem secreta. Mesmo que você não saiba qual é o B que foi usado. Simplesmente você tenta todos os possíveis. Que são poucos, são 26. Na verdade, são 25. Né? Então, B igual a 0 não vai fazer nada. Então, você pode pensar, bom, então, o que eu posso fazer para melhorar isso? Então, vamos... Um modo de tentar melhorar é complicar. Então, em vez de fazer esse método aditivo, quem sabe se eu multiplicar, que é uma coisa mais complicada, eu consigo um código mais difícil de quebrar. Então, por exemplo, vamos pegar A igual a 3. Então, é isso que está aqui embaixo. Então, como é que funciona o código? De novo, você associa a cada letra um número, faz uma conta com esse número, e depois você lê qual é a letra correspondente a esse número que você acabou de calcular. Então, se você faz 3 vezes x módulo para todas as letras, ou seja, módulo 26, você obtém essa tabelinha aqui de baixo. Né? Só somar, você começa com 3, vai somando 3 e reduzindo o módulo 26. Então, 3 mais 3, 6, mais 3,
9, mais 3, 12, mais 3, 15, mais 3, 18, mais 3, 21, mais 3, 24, mais 3, 27. Mas 27 não é uma letra, é módulo 26 é 1. Então você continua, é 1 mais 3, 4, etc. Então, dá essa permutação dos números, que é bem mais complicado que a permutação... bom, eu não escrevi, que era só de andar 3 para frente. Então, essa permutação, esse processo aqui, quando aplicado a todas as letras, então o A vai ser elevado no C, porque o 1 é elevado no 3, e o A corresponde ao 1 e o 3 corresponde ao C. O B é elevado no F, o C vai elevar no I, etc. e tal. O que você obtém aqui é uma permutação das letras que talvez permita você escrever uma mensagem mais complicada de ser decifrada. Mas A igual a 3 funcionou, mas qualquer A vai funcionar? Por que eu botei A igual a 3 e não botei A igual a 2? Porque A igual a 2 não funciona. O que acontece quando eu faço A igual a 2? Que é essa aqui. Então, se você notar aqui, onde é que foi levado o A? A é 1, 2 vezes 1 é 2, que é o B. Mas onde é que foi levado o N? Então, vou escrever aqui. O A corresponde ao 1, que vezes 2 é 2, que corresponde ao B. Mas onde é que é levado o N? Bom, o N corresponde ao 14, acho que eu já perdi aqui a tabela, mas está lá, o N corresponde ao 14. E o 14 vezes 2 dá quanto? 28, que é 2, que também é B. Então, o que aconteceu aqui? Eu tenho uma ambiguidade. Quando eu leio uma mensagem cifrada usando A igual a 2 por esse método, quando eu olhar um B, eu não vou saber se ele veio de A ou de N. Pelo menos não diretamente. Mas eu posso tentar várias possibilidades. Ver se eu consigo ler assumindo que veio de A, ou ver se eu consigo ler assumindo que veio de N. Mas essa ambiguidade é muito não desejada. Então, a pergunta é, quais A's funcionam? Tem lá exemplos que A igual a 2 não funciona, repete, por exemplo, o B, repete em várias outras letras. Né? Você pode olhar lá naquela linha que está em azul lá, a partir da metade ela repete, não é mais uma permutação, começa a repetir, ela, B, D, F, repete a partir da metade lá. Mesma coisa no 4, com A igual a 4 também não funciona, também começa a repetir, tem a mesma ambiguidade. E no 13 então é muito pior. Todas as letras que você obtém são só M ou Z. Então, 13 realmente não serve para nada. Então, como exemplo de ambiguidade, se eu usasse A igual a 4 para codificar a palavra criptografia, eu obter lá uma ambiguidade que é justamente aquele B, o B, por exemplo. B está embaixo do T, mas também está embaixo do G. Então, como é que eu decodifico a palavra, aquela LT, J, LB, H, etc. e tal? Como é que eu vou saber qual letra corresponde ao B? Apesar disso... Não, então vamos tentar responder essa pergunta aqui. Se a gente lembrar da aula que eu dei na terça-feira, a gente viu que na tabela, que é módulo... Eu não fiz a tabela módulo 26, que é muito grande, mas... A gente notou, pelo menos nos casos que eu fiz lá na aula, explicitamente, foi o 5 e o 6, que para alguns tipos especiais de A,
A linha que eu obtinha quando multiplicava todos os números por A era uma permutação da linha original e para outros não era. E a gente quer justamente as que são. Então, quais eram os A's que funcionam? Lembra, no caso do 6, os primos com 26. Então, A funciona se só se o MDC de A e 26 é igual a 1. Ou seja, não pode ter nenhum fator 2, nem um fator 13. É por isso que lá o 2, o 4 e o 13 não funcionam, enquanto o 3 funciona. Não tem que ser, A não tem que ser primo. A igual a 9 funciona. Que é o exemplo a seguir. Então, se eu receber uma mensagem, aquela Y lá, OPAPs molas. Bom, molas até parece uma palavra em português, mas OPAPs não é. E o espião pegou essa mensagem e tentou, com o método aditivo, não conseguiu nada. Aí ele pensou, será que o general foi mais esperto, ele fez o método multiplicativo? Então, tudo que ele tem... Ele não sabe qual é o A, mas tudo que ele tem que fazer é testar todos os A's possíveis. E ele sabe, por exemplo, que os pares não precisa nem testar, nem os múltiplos de 13, que no caso é só 13. Então, eu posso pular os pares e os múltiplos de 13. Então, vou começar 3. Mesmo como eu fiz lá no método aditivo, eu tento com A igual a 3. Não funcionou. Com A igual a 5 não funcionou. Com A igual a 7 não funcionou. Com A igual a 9 funcionou. E a resposta é aquela mesma, ensino médio. Isso por quê? Porque se essa é a codificação, então existe uma decodificação do mesmo tipo. Porque isso aqui é equivalente vocês lembram da aula de aritmética que eu dei em janeiro, para quem veio. Então, dois caras são primos entre si, quer dizer que, então, se eu escrever só num cantinho aqui, isso aqui é a mesma coisa que existem U e V em Z, tal que, escrever A' e B' em Z, tal que A vezes A' mais 26 vezes B' é igual a 1. Em geral, o MDC de qualquer dois números pode ser escrito como combinação linear dos dois números com coeficientes inteiros. Então, uma vez que você tem isso aqui, então é claro que isso implica nisso aqui, né? Módulo 26 vai eliminar esses múltiplos de 26. Então, A vezes A' vai ser congruente a 1, módulo 26. Então, esse A' aqui serve para decodificar, que é Y. Porque se eu fizer isso aplicado a uma letra codificada, dá A' AX, que é igual a AX, que é congruente a 1, X, que é igual a X, módulo 26. Então, esse método, assim como o método aditivo, ele é um método cuja decodificação é fácil, é do mesmo tipo, também é do tipo multiplicativo, só que a inversa não é tão óbvia. Você tem que descobrir, fazer uma conta com o A e o 26 para descobrir o inverso dele, módulo 26, que é o que você vai usar para multiplicativo. Agora, o espião não precisa fazer essa conta, mesmo porque ele não sabe o valor de A. Mas se ele sabe que o método é multiplicativo, tudo que tem que fazer é testar todos os possíveis A'. Foi isso que eu fiz ali. Testei A' igual a 3, a 5, a 7, aí quando chegou em 9, eu decodifiquei a mensagem. Isso até quer dizer que o A... Então, quando a linha é igual a 9, eu até sei que o A é 3, porque justamente 9 vezes 3 é igual a 27, que é congruente a 1, módulo 26. Mas o espião não precisa saber como é que foi codificada a mensagem, quer dizer, com qual A foi usado. Ele só precisa decodificar a mensagem. Então, tudo que ele precisa saber é qual foi o método. Se o método é esse, então ele testa todos, ele sabe, por causa dessa matemática aqui, que o método de decodificação é do mesmo tipo. Então, tudo que ele tem que fazer é testar as várias possibilidades para o A'. Então, foi isso que eu fiz ali.
3, pulando as que não vão funcionar. Os pares não vão funcionar, 13 não vai funcionar. Então isso é o que acontece em geral. O método multiplicativo ele só funciona para os A's que são primos com 26, por causa do teorema de Bézout. Algumas pessoas chamam de teorema de Bézout, que diz que o MDC entre dois números, no caso A e 26, pode ser escrito como combinação linear dos dois números. Então, os únicos A's que funcionam são os primos com 26, que são os caras ímpares mais diferentes de 13. E nesse caso, a inversa, o processo de decodificação é dado por um processo do mesmo tipo com outro A, esse A'. Então, mesmo complicando o método de codificação, o espião conseguiu decodificar a mensagem. Teve um certo trabalho, mas não era impossível, se ele sabe qual é o método que foi codificado. Poderia tentar fazer uma coisa mais complicada, o método afim, que em vez de que combina os outros dois métodos. Então, em vez de só somar B ou multiplicar por A, faz as duas coisas, soma, multiplica e soma. Então, aqui, de novo, eu preciso que A seja primo com 26, mas B pode ser qualquer coisa. Então, de novo, eu não tenho exemplo aqui, mas se o espião recebe uma mensagem, intercepta uma mensagem dessa, se ele sabe que o método é esse, tudo que tem que fazer é testar todos os possíveis A e B's, porque a inversa também vai ser desse tipo. A inversa vai ser vai ser isso aqui, né? Se o y é ax mais b, então para achar o x eu tenho que inverter, né? Então tudo que eu tenho que fazer é procurar todos os possíveis A' e B, ou aqui chama de B', talvez. Tudo que eu tenho que fazer é procurar todos os A' e B' e ver se, quando eu processo a mensagem interceptada, se eu consigo ler. Então, dá um certo trabalho. Quantos pares eu tenho que testar? Quantas A' eu tenho? Eu tenho 12 possibilidades para o A', na verdade 11, porque uma delas é 1. Não, poderia ser. Tá. 12. E temos... vou botar os mesmos 26 belinhas agora, porque belinha pode ser 0. Então, isso não é muito... Não, essa 12 vezes 20... Total... 12 vezes 26, eu não sei quanto é, mas não é muita coisa. Então, tudo que o espião precisa fazer é gastar um tempo. E, na verdade, quanto maior for a mensagem, mais fácil é para ele. Porque assim que ela começar a não fazer sentido, ele pode parar. As mensagens pequenas são mais difíceis, mas se for uma mensagem muito grande, com instruções de um general para o outro, ele pode parar de testar para a linha B' assim que a mensagem que ele está tentando decodificar não fizer sentido. E parar e só continuar até fazer sentido. Então, o que o general pode fazer para melhorar esse esquema? Porque está muito fácil, né? O espião pega o mensageiro, pega aquele papel, gasta um tempo, que se ele tem um computador é um tempo nenhum, né? Muito rápido fazer essas contas. Então, ele está vulnerável a mandar mensagens secretas. Então, uma coisa que é possível é
usar esses, não sei se vocês já viram, umas coisas que o banco dá, que tem uns numerozinhos, quando você quer fazer transferência eletrônica e tal, você usa aquele numerozinho. Então, aquele numerozinho é como se fosse, digamos, o A, codificando o A e o B, que só vale para aquele instante. Na próxima mensagem que você mandar, vai ser outro A e B. Tem outro numerozinho no visor, você vai usar outro A e B. O banco lá sabe, tem um aparelho igual ao seu, ele sabe exatamente quais são os A's e B's que você está usando. E aí isso é super seguro, porque não adianta o mensageiro tentar talvez ele consiga decodificar uma, mas não vai conseguir decodificar as próximas. Mas isso é muito custoso, o banco tem que mandar para você o aparelhinho, ou você tem que ir lá na agência pegar o aparelhinho. No caso da guerra, o César tem que mandar um papelzinho para o general dizendo, olha, vou usar essa lista de A's e B's. Mas se o espião pegar essa mensagem, né, aí o César não consegue mandar mensagem nenhuma, nunca mais. Na verdade, qualquer que seja o método baseado em permutações, ou seja, que você transforma uma letra numa outra letra, é vulnerável a um ataque desse tipo. Porque as letras não ocorrem com as frequências, com frequências iguais. As palavras em português têm muito mais A's do que qualquer outra letra. Tipo, 15% das palavras tem um A. O A ocorre com frequência de 15%. Depois vem o E, que é tipo 13%. Depois, acho que é o O, que é um pouco mais de 11%. E por aí vai. Então, sabendo essas frequências aqui, você pode fazer uma análise estatística da mensagem e ver qual é a letra que ocorre mais. Por exemplo, na mensagem original lá, a letra que tem mais aí é D. Então, você pode começar achando que D é A. E se você achar que D é A, se for do tipo aditivo, X vai em X mais B, então acabou. Porque se A vai em D, é porque eu estou usando B igual a 3. Mas pode ser que não fosse. Se fosse uma palavra que não tivesse A, fosse OS. Mas tudo bem, você tenta essas na ordem da frequência e até simplifica a sua análise. Essa frequência é diferente para as várias línguas. Por exemplo, em inglês, a letra mais frequente de longe é E. E é tipo 13%. Até as frequências é um pouco menor do que as em português. Então, se você não sabe a língua, também é mais complicado. Mas, de qualquer modo, se a mensagem é valiosa, você pode investir nisso o quanto você quiser. Então, um modo que, surpreendentemente, é fácil de usar e difícil de quebrar é um método que é parecido com isso, mas seria a próxima coisa que você ia usar, né? Em vez de ser um polinômio de grau 1, você usaria um polinômio de grau maior. Mais difícil de calcular, mas a gente vai ver que ele é muito mais seguro. Porque inverter essa função aqui é muito difícil. Esse método exatamente esse método não é com 26, eu vou falar disso já, mas exatamente o mesmo método, esse método que é usado hoje em todo o comércio eletrônico, nos bancos, quando você faz compra na internet. Então, essa aritmética aqui está por trás, surpreendentemente, de uma coisa super prática, que é comércio eletrônico e segurança da informação. Quando você bate sua senha no e-mail, também usam uma codificação desse tipo. Então, a aritmética não é uma coisa puramente divertida, mas tem aplicações sérias por trás dela. Bom, nos métodos anteriores, x mais b e ax, mesmo a x mais b, era fácil decodificar. A decodificação era um método do mesmo tipo com outros parâmetros. Era x menos b, ou então a linha x. Mas como é que a gente decodifica um método baseado nisso? Será que é possível decodificar? Será que é possível tirar, entre aspas, a raiz ésima de um número, né, módulo alguma coisa? Então é aí que entra a matemática interessante
feita séculos antes. O que a gente precisa? A gente quer decodificar com um processo do mesmo tipo. E agora eu vou escrever assim, porque eu vou usar um outro M. Então, para que isso seja verdade, para que isso funcione como decodificação, o que é necessário? Necessário quando eu codificar e decodificar, eu chego no mesmo lugar. Então, é necessário que Y, que se Y é X a E, então que Y a D seja X. Porque você quer dizer decodificar, né? Se eu codifiquei X com Y, eu quero decodificar Y e obter X de volta, o mesmo X. Então isso quer dizer o quê? Eu quero que isso seja, que X seja a mesma coisa que Y elevado a D, mas como Y é X elevado a E, então eu quero que isso seja verdade. Então eu quero achar um E, depois a gente vai falar do M, para o qual seja capaz de achar um D, tal que isso seja verdade. Bom, e agora que entra a matemática. E agora eu posso apagar aqui o computador e vamos fazer uma matemática que garante que isso funcione. Depois a gente vai voltar para os códigos. Então, vou fazer aqui uma pausa. Teorema do Fermat, feito no século XVI, que ele nunca imaginou que tivesse aplicações no século XX. O teorema diz a seguinte coisa: se A é um inteiro e se P é primo, então A elevado a P é congruente a A módulo P. É uma coisa muito parecida com isso aqui. Exceto que aqui eu quero um E vezes D, ali tem o P, então não vai ser exatamente a mesma coisa. Outro modo de dizer isso é o quê? Qualquer que seja o A inteiro, P divide AP menos A, que isso é a definição de dois números sendo congruentes módulo P. Agora, só que isso aqui dá para fatorar. Então, eu tenho duas coisas. Então, se P não divide A, então, como ele tem que dividir, assumindo a veracidade do teorema, como ele tem que dividir um produto de dois caras, não divide um, tem que dividir o outro. Então, de um outro modo, uma outra formulação é que é equivalente. Porque no caso onde P divide A, ambos são múltiplos de P, porque a potência de A é um múltiplo de P, se A é um múltiplo de P, A é um múltiplo de P, então eles são ambos congruentes a zero, módulo P. Então, essa afirmação aqui é equivalente a essa aqui. Então, vamos ver como é que isso aqui funciona no exemplo.
fazer um exemplo com P igual a 7. Então, vamos fazer as potências de cada A possível. Porque basta considerar, embora isso aqui seja uma afirmação sobre números inteiros, basta considerar os inteiros módulo 7, porque depois começa a repetir. Então, 1 elevado a 1, vou fazer as potências de cada 1. 1 elevado a 1 é 1. As potências são 2 elevado a 1 é 2. 2 vezes 2, 4. 4. 2 vezes 4, 8. E 8 é congruente a 1. Então, vou escrever aqui. Que 2 ao cubo já é congruente a 1. Vai fazer o 3. 3 a 1 é 3. 3 vezes 3, 9, que é congruente a 2. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 6, 18, que é congruente a 4. 3 vezes 4, 12, que é congruente a 5. 3 vezes 5, 15, que é congruente a 1. Então, aqui eu tenho 3 elevado a 6 congruente a 1. 4. 4 elevado a 1 é 4. 4 vezes 4, 16, que é 2. 2 vezes 4, 8, que é congruente a 1. Então, 4 elevado ao cubo, congruente a 1. 5. 5 vezes 5, 25, que é 4. 5 vezes 4, 20, que é igual a 6. 5 vezes 6, 30, que é 2. 5 vezes 2, 10, que é 3. 5 vezes 3, 15, que é 1. Então, 5 elevado à sexta é 1. E o 6 vezes 6, 36, que é congruente a 1. Então, 6 ao quadrado congruente a 1. Então, é verdade que isso implica que 2 à sexta é 1, 1 à sexta também é 1. Né? Se 2 ao cubo já era 1, 2 à sexta é congruente ao quadrado de 1, que é 1. 3 à sexta é o que eu queria. Esse aqui implica que 4 à sexta é congruente a 1. E esse implica que 6 à sexta é congruente a 1. Então, é verdade o teorema de Fermat, nesse caso aqui. O teorema não diz que o menor expoente para o qual o A elevado a expoente é 1 é P menos 1. Não está dizendo isso. Está dizendo que quando você eleva P menos 1, vai dar 1. Mas pode ser que aconteça isso antes. Aqui aconteceu no 2 e no 4, e no 6 e no 1. Mas se notar, isso é uma coisa legal, os expoentes que ocorrem primeiro são 1, 3, 2 e 6. Então, os expoentes são 1, 2, 3 e 6. E esses são exatamente os divisores de 6. Isso não é uma coincidência, mas eu não vou falar sobre isso agora. Então, esse teorema, que é um teorema importante, né, descoberto pelo Fermat no século XVI, ele é até fácil de provar. Vou fazer, num cantinho aqui, uma prova por indução. Então, como é que é prova por indução? Tem que fazer para um caso base, depois, feito para o caso base, mostrar que ele vale para o caso mais 1. Então, começar. A é igual a 1, então, sem dúvida, 1 AP menos 1 é igual a 1, que é congruente a 1, módulo P. Como é que eu passo de A para A mais 1? A mais 1. Só que eu vou mostrar isso. Eu vou mostrar essa versão aqui, tá? Vou provar essa versão aqui. A mais 1 elevado a P, usando o binômio de Newton, é o quê? A elevado a P, mais P 1 a 1, AP menos 1, mais
P2A2 AP-2 mais P-P-1 A mais 1 mais a P, né? Pelo nome de Newton. Agora acontece que todos esses coeficientes binomiais aqui, eles são múltiplos de P. Bom. Se eu pegar K entre 1 e P, menor ou igual, desculpa, entre 1 e P menos 1, esse K aqui nunca chega a P. Esse é um número inteiro, portanto, isso aqui tem que ser um número inteiro. Portanto, é múltiplo de P. Tá vendo? Não tem como eu cancelar esse P aqui embaixo nesse denominador, porque não tem P aqui, porque o K é menor do que P. Como o K é menor do que P, essa fração toda é um número inteiro, esse cancelamento tem que correr só aqui, desse lado. Não pode incluir o P. E claro que é um número inteiro, porque isso aqui é um número de combinações de P elementos K a K. Então, esse número aqui é um múltiplo de... é um múltiplo de P. Então, vou voltar para cá. Então, só escrever aqui nesse cantinho. Isso quer dizer que A mais 1 elevado a P é congruente, módulo P, ao quê? Todos esses caras aqui são congruentes a zero, módulo P. Então, é congruente a AP mais 1, mas isso, pela hipótese de indução, é congruente a AP é congruente a A. Então, tudo é congruente a A mais 1, portanto, eu provei por indução que aquilo ali vale para todos os A's, assumindo que valeu para esse A. Caso base, depois passe de indução. Então, essa é a prova. Razoavelmente fácil de entender. Mas eu quero fazer uma outra prova porque também é interessante. E aqui eu vou fazer só para P igual a 7. Vou fazer para P igual a 7 e para A igual a 3. Como é que são os múltiplos de 3 módulo 7? 3 vezes 2, 6. Mais 3, 9, que é 2, mais 3, 5, mais 3, 8, que é 1, mais 3, 4. De novo, aquilo que eu falei no começo da aula, como 3 e 7 são primos entre si, isso aqui tem que ser uma permutação do conjunto original. Mas então eu posso fazer a seguinte conta. Essa conta quanto é que dá? Quantos 3 eu tenho aqui? 6. Então, posso botar todos eles em evidência, 3 a 6. E o que eu tenho depois? 1 vezes 2 vezes 3 vezes 4 vezes 5 vezes 6, que é? Vou escrever assim, 6 fatorial. Por outro lado, por causa dessa tabelinha aqui, 3 vezes 1 é congruente a 3. 3 vezes 2 é congruente a 6 e por aí vai. Mas isso como isso é uma permutação dos números originais, isso aqui também é 6 fatorial. Certo? Fiz essa conta aqui de dois modos. O modo óbvio, direto. Esse número aqui é 3 elevado a 6 vezes 6 fatorial.
O outro é usando essa observação aqui, essa tabela aqui. Cada um desses números aqui eu sei quanto é módulo 7. 3 vezes 1 é 3, 3 vezes 2 é 6, 3 vezes 3 é 2, 3 vezes 4 é 5, etc. Só que esses números aqui formam uma permutação dos números originais. Então, isso é exatamente 1 vezes 2 vezes 3 vezes 4 vezes 5 vezes 6, que é 6 fatorial. Então, o que isso aí está dizendo? Está dizendo que 3 elevado a 6 vezes 6 fatorial é congruente a 6 fatorial módulo 7. Mas então eu posso cancelar. Então, isso aqui é assim. E aí, como tem esses caras todos têm inversos módulo 7, por exemplo, 6 vezes 6 é congruente a 1 módulo 7. Se eu multiplicar ambos os lados por 6, esse 6 aqui vai embora. Então, certo? Multipliquei ambos os lados por 6 do lado direito, então eu vou obter um 6 vezes 6 aqui, aqui também, mas 6 vezes 6 é congruente a 1. Então, some. Posso fazer com 5, com o inverso de 5 é 3. Então, se eu multiplicar por 3 dos dois lados, também é. E eu posso continuar multiplicando ambos os lados por alguma coisa adequada. No caso de 4 é 2, depois eu cancelar o 4, no caso de 3 é o 5, no caso de 2 é o 4, e aí vou chegar que 3 a 6 é congruente a 1, módulo 7. Então essa mesma conta não tem nada a ver com 3. Pode botar qualquer número aqui, você vai obter aqui é uma permutação, e você pode continuar fazendo essa conta do mesmo jeito. Então isso vale para, na verdade, qualquer primo, qualquer A. Então, essa é uma demonstração, outra demonstração do teorema de Fermat, que eu acho que foi a que o Fermat fez. Bom, e agora, te lembrando isso aqui, teorema de Fermat, a gente pode voltar para a criptografia. Aqui. Então, nota que eu quero fazer para isso precisamos por que a primeira coisa? Por que eu não estou fazendo módulo 26? Não vou fazer módulo 26, eu vou fazer... agora eu preciso do projetor, por favor. Para evitar análise de frequência, aquela análise de olhar... Tá, vamos ver aqui, lá em cima. Para evitar que o espião possa fazer análise de frequência, eu vou quebrar a minha mensagem em unidades que não são unidades linguísticas, que não tem a ver com letras, sílabas, palavras, nada. Então, o que eu vou fazer é o seguinte: eu continuo codificando minha mensagem, que é matemática aplicada, né, daquele mesmo código numérico. O M corresponde ao 13, o A corresponde ao 1, só que eu junto esses números todos numa coisa só. Cada 2 dígitos ali corresponde a uma letra. Então eu vou quebrar de propósito, não de 2 em 2, mas de 3 em 3. Porque aí eu vou quebrar uma letra na metade, assim. Né? Então eu vou separar aquele númerozão lá em blocos de tamanho 3. 130, 120, 051, 301, 200, 903, etc. Então essa decomposição da mensagem já não tem nada a ver com a linguística. Já não tem como se fazer análise de frequência
uma coisa dessa. Mas, claro, se eu mandar esses números escritos no papel, o cara junta todo, tira aqueles espaços e recupera o número anterior. Então, agora eu vou fazer o que eu tinha prometido, que é essa codificação aqui. E eu vou fazer isso olhando a seguinte coisa. Bom, eu quero usar um módulo adequado. Eu olho lá naquela lista lá dos bloquinhos de tamanho 3, e qual é o maior número que tem ali? É 903. Então eu tenho que pegar, como eu não quero perder número nenhum, eu vou pegar um módulo que seja maior do que esse 903. Então eu vou pegar, e eu vou explicar já por que eu peguei 913. 913 é um número que é maior do que 903, que é produto de dois primos, 11 por 83. Aí eu vou pegar um um expoente, que é primo, essa é a receita, é um expoente que é um número primo menor do que, é igual a 3, é primo, então, isso aqui é para esse exemplo aí, é primo e é menor do que o seguinte número, 11 menos 1 vezes 83 menos 1, que é 820. Então, pega um número primo menor que 820. A gente vai ver já por que disso aqui. E uso esse módulo, m igual a 913, que é 11 vezes 83. Então, o que estou botando aqui é esse menos 1 e esse menos 1. Então, com esse módulo aqui, eu faço a conta elevar ao cubo. Que não é difícil. Só multiplicar por ele mesmo. E os números que você obtém são aqueles lá. 1322, 604, que não corresponde a nenhuma codificação de palavra nenhuma, porque se você fosse decompor em dois pedaços, em blocos de tamanho 2, a primeira coisa que eu obtenho é um 32, e 32 não é letra nenhuma. Mas tudo bem, é de propósito, para o espião não poder ler o que eu estou enviando. Acontece que, para este expoente 3 e esse módulo, eu tenho D igual a 547. Com D igual a 547, eu consigo decodificar aquela mensagem. Obter de novo os mesmos números originais. Isso é suficiente para o espião não poder descobrir a minha mensagem. Agora, por que isso funciona? Funciona porque 3, que é o expoente, é primo com 820. Esse é um número primo, menor do que 820, então ele é primo. Esses dois caras são primos entre si, porque esse cara é primo, né? Esse cara não é múltiplo de 3. Mas isso quer dizer que eu posso escrever 820 desse modo aqui. 810 mais 10, que é 3 vezes 270 mais 3 vezes 3 mais 1, tá certo? 810 mais 9 mais 1. Isso aqui se escreve como 3 vezes 273 mais 1. Então, isso aqui essencialmente... Bom, isso quer dizer que módulo 820 eu tenho que 273 vezes 3 é congruente a quanto o módulo 820? Zero aqui é o que eu quero saber, mais 1. Então é menos 1 módulo 820. Isso quer dizer que menos 273 vezes 3 é congruente a 1 módulo 820. E justamente, tirando o sinal, né, porque 820 menos 273 é 547. Então daí que vem o 547. Esse é um pedaço
da coisa. Finalmente, desliga por favor um pouquinho o... Finalmente, por que x AED é congruente a x módulo m? No caso, meu m é 913. Vamos calcular. X a 547, desculpa. 5 elevado a 3 vezes 547 é o quê? Bom, isso aqui quer dizer que 547 vezes 3 é igual a 1 mais 820t. É isso que quer dizer, né? Que a diferença entre esses dois caras é o múltiplo de 820. Então isso aqui é x 3 vezes 547, que pode ser escrito como... Então isso aqui é x vezes x a 820t. Vou escrever assim. Vou deixar isso aqui. Mas o que acontece com x elevado a 820? Então, x elevado a 10 é x elevado a 11 menos 1, que a gente sabe pelo teorema de Fermat que é congruente a quanto? A 1 módulo 11. Do mesmo modo, x a 82, então vou escrever esses dois modos. X a 10 a 82, mas também x a 82 a 10. Do mesmo modo, x a 82 é x a 83 menos 1, que é congruente a 1 modo 83, porque 11 e 83 são números primos. Então, isso quer dizer que x a 820, se eu levar isso aqui a 82, vai também ser congruente a 1 módulo 11, e x a 820, se eu levar isso aqui a 10, vai ser congruente a 1 módulo 83. Mas isso quer dizer o quê? Que 11 e 83 dividem x a 820 menos 1. Então, dois números dividem um terceiro, então o MMC deles divide esse terceiro, mas o MMC, como são ambos números primos, é o produto deles. 11 vezes 83, que é justamente o M. Então, isso aqui é essencialmente 1, então isso aqui é congruente a 1. Então, x a 820 vai ser 1 e esse processo aqui decodifica, então elevar a 547 decodifica a mensagem original. A única coisa que você vai perguntar é como é que eu elevo números a 547. Não é uma coisa muito agradável de fazer. Então, o último pedacinho que falta explicar é como é que eu elevo, na verdade, um y, né? Um cara codificado, como é que eu elevo ele a 547? Então, o truque para se fazer isso rapidamente, você sempre pode multiplicar y por ele mesmo 547 vezes, reduzindo o módulo. Aí eu quero saber isso aqui, módulo 913. O truque para fazer isso é, em vez de fazer várias multiplicações, é só fazer elevar ao quadrado. Isso faz ficar muito mais rápido. Então, o modo de fazer isso é se decompor isso nas potências de 2. 512 sobra 35, então isso aqui é 512 mais 32 mais 5, que é 512
mais 32, mais 4, mais 1. Então, para calcular y a 547, eu tenho que calcular esses casos aqui. Então, basta calcular y2 eleva ao quadrado y4, que é o que eu quero, preciso, eleva ao quadrado y8, que eu não preciso, eleva ao quadrado y16, que eu não preciso, eleva ao quadrado y32, que eu preciso, continuo até 256, que eu não preciso, e 512, que eu preciso. Então, fazendo só essas 9... Mas são 9 e não são 547. Você prefere fazer contas. Estou fazendo essas 9 contas aqui, que dá para fazer na mão numa boa. Porque lembra que é módulo 913, né? Não tem que calcular esse númerozão. Ele é módulo 913. Então todos esses números aqui são menores que 913. Só tem que levar ao quadrado. Calculadora, não tem nada demais. Esse número aqui não caberia inteiro na calculadora. Mas essas contas aqui todas cabem, porque elas são módulo 913. Agora eu preciso de novo do... Agora, na prática, esses números são muito pequenos. Tá? É muito fácil de descobrir coisas sobre isso. Então, o que você faz é que você pode dividir em blocos maiores. Em vez de você juntar de 3 em 3, pode juntar de 6 em 6. Aí os números, olha o tamanho dos números lá. Os números são esses aqui. Eu faço o mesmo processo. Qual é um número perto do maior número que tem ali, que é 2000? Esse número aqui, quanto é? 200.903. Que é um produto de dois primos. Então, esse 210.669 é um produto desses dois primos. Eu posso usar é igual a 3 de novo aqui. E o D, olha o tamanho do D ali. Mas tudo bem. Não é horrível, não. O que acontece quando você manda o seu cartão de crédito, ou que você compra uma coisa na internet, ou quando você loga no seu e-mail, é que o computador faz uma conta dessa com números de 200 dígitos. O M ali não tem aqueles 6 dígitos ali, tem 200 dígitos. Tipo 400 dígitos. Ele é produto de dois primos, um com 100, um outro com 300. Primos enormes, para os quais é impossível, na prática, você descobrir a faturação. Só para finalizar uma coisa, quando você compra uma coisa na internet, você só dá o seu cartão de crédito. Você não liga para a loja e fala assim, olha, vou te mandar meu cartão de crédito, mas eu vou usar M igual a 913 e E igual a 3. Aí o cara do outro lado anota, agora pode, manda. Não é assim, né? É ao contrário. A loja diz para o seu computador, se você quiser mandar um cartão de crédito, use M igual a 3, M igual a 913 e E igual a 3. Porque a loja sabe que para decodificar a mensagem, eu tenho que usar 547. Mas ninguém que estiver ouvindo essa conversa é capaz de descobrir o 547, porque não sabe fatorar 913. Claro que não é 913, tá? A loja manda um número de 400 dígitos para o seu computador, que é produto de dois primos, mas que só ela sabe quais são esses dois primos. E é praticamente, hoje na prática, com qualquer computador no mundo, não é possível fatorar um número de 400 dígitos. Mesmo sabendo que ele é produto de dois primos. Então, é baseado nessa premissa matemática que o comércio eletrônico funciona direito. A loja diz para o seu computador, quer mandar mensagem para mim, usa esses parâmetros aqui. Qualquer pessoa que quer mandar uma mensagem para a loja usa os mesmos parâmetros, mas só ela sabe decodificar. Ela te manda uns parâmetros que ninguém é capaz, com nenhum computador no mundo, de descobrir quem é o equivalente ao 547. Então, esse que é hoje a base do comércio eletrônico, esse chama-se algoritmo RSA para criptografia. São o nome dos iniciais dos inventores desse algoritmo. Que é a base da criptografia de chave pública. Quem quiser saber mais
sobre isso, pode pegar no site da OBMEP esse livrinho do Collier, que é muito bom, tem a teoria aritmética toda e a explicação do algoritmo RSA, como eu fiz aqui na aula. Tá no site, pode pegar o PDF, imprimir ou ler na tela, ou imprimir os pedaços que interessam. Tá? Muito obrigado. Pessoal, vamos tirar as fotos hoje. Grupo 1 aqui na frente, ó, por favor.